Capítulo 3. Ponto de contraste, abordagem. Quem dirige sua história de amor? Garota rebelde, manipuladora. Garota sábia, dirigida por Deus. Willie Coyote é um personagem da série de desenhos animados Looney Tunes, da Warner Brothers. Todas as suas aventuras seguem um enredo típico, em que o coiote faz novos e elaborados planos para apanhar o Papaléguas. Em alguns episódios, ele adquire engenhocas absurdas e complexas da empresa fictícia Acme para ajudá-lo. Um trenó com foguete, patins com propulsores, pílulas que causam terremotos e por aí afora. Invariavelmente, suas tramas fracassam e sempre fazem de modo improvável e espetacular. Em vez de o coiote apanhar sua presa, ele acaba torrado, esmagado ou inconscientemente no fundo de um precipício. Ainda assim, ele presunçosamente se autodenomina supergênio e tece elogios a si por suas maravilhosas ideias, mesmo quando as vê ou a si irromper em chamas. Não importa quantas vezes se exploda, caia de alturas vertiginosas, seja achatado ou destroçado. Willie Coyote não desanima e tenta mais uma vez apanhar sua presa. Ao que parece, Chuck Jones, criador do personagem, o baseou na obra de Horror It, de Mark Twain, que descreve o coiote como um esqueleto longo, delgado, doentio e deplorável, uma alegoria viva e ativa do desejo. Quando Willie Coyote estreou em 1949, o público imaginou que ele apenas estivesse faminto e que tivesse um bom motivo para perseguir o Papaléguas. No entanto, logo ficou evidente que o coiote não era apenas um animal tolo em busca de uma refeição. Tinha motivação mais perversa para espreitar a árvore. Era controlado por desejo e obsessão. Era uma alegoria viva e ativa do desejo. Mesmo que conseguisse apanhar ou fugir de o Papaléguas, não ficaria satisfeito, pelo menos não por muito tempo. Como um viciado em álcool, drogas ou jogos de azar, o Willie Coyote era um irremediável viciado em perseguir sua presa. O nome do coiote é um jogo de palavras como o termo Willie, que significa astuto, ardiloso, matreiro, desonesto ou maquinador, caracterizado por artifícios e tramas sutis. Quando Provérbios apresenta a mulher rebelde, identifica-a como a astuta de coração. Uma mulher astuta é calculista, usa artifícios e tramas de todos os tipos para atrair, manipular e enganar insidiosamente. É controlada por ambição e obsessão. É um exemplo vivo e ativo de desejo. A abordagem de uma mulher ao romance é o terceiro ponto de contraste entre a rebelde e a sábia. A garota rebelde é astuciosa. Ela trama e conspira a fim de manipular sua história de amor. A garota sábia, em contrapartida, confia que Deus dirigirá o enredo. Uma mulher astuta. O pai sábio diz a seu filho que a rebelde é astuta de coração. O termo hebraico que se refere a algo guardado, bloqueado ou secreto. Transmite a ideia de uma mulher que tem interesses egoístas, subjacentes e que manipula os homens de forma secreta e habilidosa para conseguir o que quer. O termo grego correspondente significa disposta a fazer qualquer coisa e geralmente tem o sentido negativo de comportamento traiçoeiro e ardiloso. A mulher astuta tem interesses egoístas, quer um homem que satisfaça esses interesses e faz o que for preciso para que isso aconteça. Um exemplo bíblico famoso de mulher astuta é Dalila. Sua história é narrada em Juízes 16. Dalila era a mais recente namorada de Sansão, depois de os dois começarem a se encontrar. 5 líderes filisteus procuraram Dalila e ofereceram uma soma considerável em dinheiro para que ela seduzisse Sansão, a fim de fazê-lo revelar o segredo de sua força extraordinária.
Dalila não tinha problema nenhum em usar homens e, portanto, acelerou o passo do relacionamento e lançou mão de todo o seu charme feminino. Conte-me, por favor, de onde vem sua grande força, ela suplicou, e como você pode ser amarrado e subjugado. Não é difícil imaginá-la com a cabeça sobre o peito de Sansão, acariciando lentamente seus bíceps, fingindo-se tímida e brincando com Sansão até que ele respondesse. Sansão também respondeu em tom de brincadeira: se me amarrarem com 7 cordas de arco que não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Da próxima vez que Sansão foi à casa de Dalila, ela o amarrou com as cordas de arco. Havia homens escondidos no quarto dela, prontos para apanhar Sansão. No entanto, quando ela gritou que os filisteus estavam à porta, Sansão se levantou de um salto e arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. Quando Dalila viu sua primeira tentativa não produziu o resultado desejado, recorreu a outra tática. Começou a chorar. Você zombou de mim, mentiu para mim. Por favor, diga-me como pode ser amarrado. Ela continuou a soluçar e se recusou a ser consolada, enquanto Sansão não lhe desse a informação desejada. O segredo era atá-lo com cordas novas. Se ela o fizesse, ele se tornaria vulnerável como um bebê. Na visita seguinte, Dalila providenciou as cordas novas. Sedutoramente, com jeito brincalhão, amarrou as mãos e os pés de seu bebê. Mais uma vez, ela avisou que os filisteus estavam a atacando, e Sansão se desvencilhou com facilidade. Quando Dalila viu o que ele havia feito, ficou emburrada e fingiu estar ofendida, porque ele não confiava nela. Sansão tentou abraçá-la, mas ela o repeliu com frieza. Permitiu apenas que Sansão a abraçasse depois que ele contou que perderia sua força caso seu cabelo longo fosse tecido em um tear. O tear foi jogado pela janela no encontro seguinte, quando Sansão mostrou mais uma vez que não havia dito a verdade. Dalila se enfureceu. Em um acesso de raiva, ela fez acusações e importunou, até que ele se angustiou até a morte e por fim cedeu suas exigências. E ela lhe disse: como você pode dizer eu te amo se seu coração não está comigo? Você zombou de mim essas 3 vezes e não me contou em que se encontra sua grande força. E quando ela o pressionou dia após dia com suas palavras e o importunou, ele se angustiou até a morte e lhe revelou todo o seu coração. Juízes 16, 15 a 17. Você conhece o restante da história. Dalila mandou chamar os líderes filisteus, fez Sansão adormecer em seu colo e cortou o cabelo dele, que representava seu voto nazireu e seu relacionamento especial com Deus. Então, ela começou a atormentá-lo e sua força o deixou. Os filisteus prenderam Sansão, furaram seus olhos e o lançaram na prisão. E Dalila recebeu seu dinheiro. Planejando o mal, tramando a insensatez. Dalila era especialmente astuta na arte de manipulação. Evidentemente, sabia como paquerar, seduzir, admirar, elogiar, emburrar, chorar, arrazoar, discutir, acusar, importunar e fazer o que mais fosse necessário para alcançar seu objetivo. A maioria das mulheres considera sórdido e repulsivo manipular um homem por dinheiro. Mas será que manipular um homem para obter atenção, amor ou uma aliança no dedo é muito diferente? E quanto a ficar emburrada, chorar ou importuná-lo para que atenda às suas exigências? Ou criar situações que o deixam sem saída? Ou oferecer expressões físicas de afeto como recompensa? Ou retê-las como castigo? Se você tem um fim nobre em mente, ele justifica os meios? Existe alguma circunstância em que tramar e conspirar para manipular alguém em benefício próprio é justificado? Sua sagacidade é menos ardilosa ou repreensível que a de Dalila?
A Bíblia ensina que as artimanhas sagazes dos seres humanos são loucuras, ou seja, insensatez. A insensatez é uma conduta tragicamente tola, estúpida, imbecil e contrária aos caminhos de Deus. É, em essência, falta de sabedoria. Na Bíblia, o insensato é aquele que vive como se Deus e seus caminhos não tivessem a mínima importância. O termo se aplica a uma mulher que, por ignorância ou por premeditação intencional e calculada, confia em sua astúcia para controlar o que acontece em seus relacionamentos românticos. A insensatez é mais do que simples bobeira, reflete desdém pela verdade e pela disciplina de Deus. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução, Provérbios 1:7. Aos olhos de Deus, não há nenhuma diferença entre planejar o mal deliberadamente e tramar uma intriga insensata e manipuladora. A trama de Dalila para manipular Sansão a fim de obter dinheiro e as intrigas de uma mulher de hoje para manipular um homem a fim de obter algo dele se encaixam na mesma categoria. As duas coisas são pecado. Provérbios 24, de 8 a 9, diz: quem trama o mal será chamado causador de intrigas. Planejar a insensatez é pecado e o zombador é uma abominação para a humanidade. Dalila era causadora de intrigas, uma raposa, planejou fazer o mal, mas de acordo com os versículos acima, planejar a insensatez também é pecado. Aos olhos de Deus, comportamento astucioso é comportamento pecaminoso, é mal. Portanto, mesmo que uma mulher tenha em mente um objetivo nobre, amor ou casamento, por exemplo, o uso dissimulado de artifícios e ardis para alcançar esse objetivo é insensato. Os fins não justificam os meios. A mulher que usa de astúcia para manipular um homem é tão culpada de pecado quanto a raposa que trama o mal. O versículo termina dizendo que ambas são zombadoras e abominação para a humanidade. Que linguagem forte! Mulheres astutas e manipuladoras são zombadoras e uma abominação. O que significa? Zombar quer dizer desdenhar, expressar desprezo, tratar com desrespeito ou deboche, ridicularizar. De acordo com as Escrituras, a mulher astuta desdenha de Deus, demonstra desprezo por Ele, quando decide manipular homens e circunstâncias para benefício próprio. Trata Deus de forma debochada e desrespeitosa. Quando confia em suas maquinações, em vez de confiar no Senhor, é como se escarnecesse dele e ridicularizasse seus caminhos. Uma abominação é alguém que ofende grandemente a retidão de Deus e desperta nele ira e aversão extremas. É algo que exala um odor terrível e repulsivo, algo detestável e repreensível para ele. Essa definição me faz lembrar de uma ocasião em que entrei em um apartamento cheio de gatos que não havia sido limpo há meses. O fedor intenso e cáustico foi insuportável. Saí correndo de lá, nauseada, com o nariz escorrendo, olhos lacrimejando, tossindo e ofegando em busca de ar puro. Uma abominação. E para os sentidos de Deus, aquele apartamento foi para os meus. Causa repugnância. A Bíblia dá alguns exemplos de abominações, sacrifícios com defeitos. Deuteronômio 17:1, feitiçaria, adivinhação, Deuteronômio 18:1, práticas idólatras, 2 Reis 16:3, conduta homossexual, Levíticos 18:22 e imoralidade sexual, Apocalipse 17, de 4 a 5. O fato de que planejar intrigas e tramar insensatez estão na lista de coisas que são abominação para o Senhor. Você percebe o quanto ele se ofende com um comportamento insensato e manipulador?
O coração que faz planos perversos está perto do topo da lista de coisas que ele absolutamente detesta. Provérbios 6, 16 a 18. Armadilhas, laços e correntes. Se você folhear as revistas femininas atuais, encontrará um bocado de conselhos sobre o que garotas precisam fazer para atrair, capturar e manter um homem ao seu lado. Ou seja, como colocar a isca no anzol, lançar a linha e fisgá-lo ou apanhá-lo na rede. Aliás, sabia que uma mulher lê em média 12 revistas por mês? O grupo que lê o maior número de revistas por mês é de mulheres entre 18 e 34 anos, que leem mais de 13, são mais de 150 revistas por ano. Um bocado de conselho mundano. As estatísticas não especificam os tipos de revistas, mas é razoável. Revistas e a mídia popular em geral instruem a garota a calcular cada passo em um relacionamento romântico. Ensinam como chamar a atenção do homem, sinalizar interesse, puxar conversa, paquerar, fazer insinuações, bajular, aumentar o desejo dele, agradá-lo sexualmente, mantê-lo interessado, livrar-se da concorrência, fazê-lo assumir um compromisso e assim por diante. Ensinam a garota a ser sagaz como uma raposa, não apenas de aparência atraente, mas que pensa e age com astúcia. O problema é que essa abordagem ao relacionamento entre homens e mulheres treina a mulher para desenvolver os instintos de uma caçadora. Suas manipulações dissimuladas enchem seu coração de armadilhas e laços. Para ela, a única forma de atrair e manter a atenção de um homem é prendê-lo em correntes. De acordo com o autor de Eclesiastes, este destino é mais amargo que a morte. E descobri algo mais amargo que a morte: a mulher cujo coração é armadilha e laço e cujas mãos são correntes. Eclesiastes 7:26. Ele lamenta que, embora seja raro encontrar um homem que não recorra à manipulação, encontrar uma mulher que não faça é quase impossível. Ele nunca conheceu uma mulher que não tivesse interesses egoístas secretos. Pedi a meu filho e a 3 de seus amigos solteiros, todos jovens adultos, que me ajudassem a fazer uma lista de tipos de manipulação feminina que observaram ou com as quais se depararam. Dividimos os itens em 5 categorias de manipulação: sexual, verbal, emocional, espiritual e circunstancial. Manipulação sexual. Essa não causa surpresa. O principal ardil das mulheres é usar a sexualidade para controlar ou manipular o comportamento do homem. Isso inclui, mas não se limita a vestir roupas provocantes, paquerar, fazer brincadeiras maliciosas e insinuações, lançar olhares tórridos e usar outras formas de estímulo não verbal. Contato físico de todos os tipos. Oferecer ou reter punitivamente, expressões físicas de afeto e relações e atos sexuais íntimos. O mundo ensina que a sexualidade é o principal instrumento ou arma da mulher. Ela a emprega para conquistar o homem que ela quer e então conseguir dele o que ela quer. Manipulação verbal. Uma mulher pode usar palavras para persuadir, arrazoar, importunar, explicar, bombardear, insinuar, dar bronca, discutir, bajular, acusar, enganar, convencer e influenciar o homem para que ele ceda o seu modo de pensar. O homem sai da conversa com a impressão de que um furacão passou por sua mente, sem saber muito bem o motivo. Ele concorda em mudar de ideia e fazer as coisas do jeito dela, como Sansão, que se angustiou até a morte, quando Dalila insistiu
e o pressionou dia após dia com suas palavras. A única maneira de acabar com sua verborragia incessante e desconcertante foi ceder às suas exigências. Manipulação emocional. Qualquer garota que sabe que uma das melhores maneiras de manipular um homem é abrir o berreiro. Não foram poucas mulheres que conseguiram o que queriam ao derramar lágrimas. Além do choro, há outras táticas, como ficar emburrada e de mau humor, parecer ofendida, agredir verbalmente ou se fechar emocionalmente. E que tal garantir a fidelidade dele ao manipulá-lo para que se sinta ameaçado e com ciúmes? Ou usar a famosa frase: se você me amasse de verdade, você faria. Um dos amigos de meu filho comentou sobre uma ex-namorada sua que tentou manipulá-lo apelando ao instinto protetor dele. Ela inventava histórias sobre homens que a havia seguido na rua e insistia que precisava vê-lo, pois estava muito assustada. Sempre que queria mais atenção, exagerava os sintomas de um problema de saúde. E quando ele tentou terminar o relacionamento, ela ameaçou se automutilar. Realmente, essa menina era muito dramática. O artifício de dizer: você é meu salvador, preciso de você, minha vida se desintegraria se você me deixasse, mexe com o instinto protetor e provedor de quase qualquer homem. Não estou dizendo que emoções são erradas. Também não estou dizendo que mulheres não devem expressá-las. O problema não é expressar os sentimentos, mas fazê-lo com que a intenção sutil de controlar e manipular o homem. Manipulação espiritual. Não pensei nisso de forma imediata. Meu filho mencionou essa forma adicional de manipulação que garotas cristãs por vezes têm na manga. É a tática do "o rei a nosso respeito e sei que é da vontade de Deus que fiquemos juntos, mesmo que você não queira". Também é uma forma sutil de manipulação. Manipulação circunstancial. Fico abismada em ver quanto tempo de energia algumas mulheres gastam tramando e criando circunstâncias que lhe deem a oportunidade de levar um homem a fazer algo que ele não faria se não fosse manipulado. Considere, por exemplo, a garota que está passando por acaso na frente do escritório em que ele trabalha bem no fim do expediente. Que coincidência encontrar você aqui, ela exclama depois de passar 1 hora esperando por ele. Ou a garota que aparece no apartamento dele toda encharcada porque esqueceu o guarda-chuva em casa. Foi mal, e justamente no dia em que eu não estou vestindo sutiã. Ou a garota que perdeu a chave de seu apartamento à meia-noite e precisa de um lugar para dormir. Ou a garota cujos pais não têm como tirar um dia de folga para levá-la de carro para a faculdade em outra cidade. Ou a garota que tropeça e torce o calcanhar e obriga o sujeito a carregá-la até o carro. Na Bíblia encontramos um exemplo de manipulação circunstancial na história de Amnon e Tamar. Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito astuto. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: "Por que você está tão abatido a cada manhã? Quer me contar o que se passa?" Amnon lhe disse: "Amo Tamar, irmã de meu irmão Absalão." Jonadab lhe disse: "Vá para a cama e finge estar doente. E quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante de mim para que eu veja e coma de sua mão." 2 Samuel 13, de 3 a 5. Amnon coloca em prática esse plano manipulador. Finge estar doente, convence seu pai a deixar que Tamar prepare uma tigela de sopa quente para ele. Toma providências para que Tamar fique sozinha com ele em seu quarto e declara seu amor por ela. Ele tenta beijá-la e conquistá-la, mas ela resiste, então ele a estupra. Nada disso teria ocorrido se Amnon não houvesse astuciosamente manipulado as circunstâncias, a fim de criar oportunidade. Nesse caso, o comportamento manipulador que criou o cenário para o pecado foi do homem e não da mulher. No entanto, esse relato mostra
que a manipulação pode fazer. O caso mais memorável de comportamento ardiloso é evidentemente a manipulação da primeira mulher, Eva, pela serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Gênesis 3:1. Essa habilidade astuciosa e dissimulada forma um contraste gigante com a bela e nua inocência do primeiro homem e da primeira mulher. A astúcia do diabo enganou a mulher e provocou a queda da humanidade. Naquele momento, a mulher e o homem perderam a beleza da inocência e foram infectados pela tendência perversa de também ser ardilosos, dissimulados um com o outro. Além disso, uma vez que Deus especificou a sentença de Eva, a tendência de manipular os homens é um pecado ao qual todas as mulheres são especialmente suscetíveis. Mais adiante, veremos como os homens são suscetíveis a outro tipo específico de pecado. O Senhor frustra os planos dos astutos para que suas mãos não tenham nenhum sucesso. Apanha os sábios nas astúcias deles, e as maquinações dos astutos logo chegam ao fim. Encontram as trevas durante o dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Jó 5:12-14. Você já observou como a mulher astuta raramente fica satisfeita? Talvez ela conquiste o homem que deseja, a aliança no dedo, as coisas do seu jeito, mas ela nunca consegue aquilo de que precisa para preencher o vazio doloroso em seu coração. Se não abandonar suas tendências egoístas e manipuladoras e não entregar o seu coração ao Senhor, ela experimentará, como um Willy Coyote, um desejo insaciável e perpétuo. Uma abordagem radicalmente diferente. As garotas sábias adotam uma abordagem aos relacionamentos entre homens e mulheres radicalmente diferente daquela utilizada pelas rebeldes do mundo. A garota sábia renuncia aos procedimentos vergonhosos e secretos e se recusa a praticar a astúcia. 2 Coríntios 4:2. Ela rejeita a crença mundana de que, a fim de conseguir um homem, a mulher precisa lançar a isca da manipulação e puxar a linha. Recusa-se a entrar nesse jogo. Em vez disso, procura ser piedosa, honesta, despretensiosa e sem dolo em seus relacionamentos com homens. A garota sábia confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoia em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireita suas veredas. Provérbios 3:6. Ela faz o que minha amiga Leslie Ludd fez: abrir mão do controle, entregar a caneta para Deus e deixar Ele escrever sua história de amor. Leslie relata: aquele que conhece melhor do que você, conhece a si mesma e que ama mais do que você é capaz de entender, deseja levá-la em uma jornada. Em uma jornada é para qualquer uma que esteja em busca da beleza do amor verdadeiro e duradouro, do romance em sua mais pura forma e que esteja disposta a fazer o que for necessário para encontrá-lo. Essa jornada é para qualquer uma que tenha cometido erros pequenos ou grandes e dito: é tarde demais para descobrir esse tipo de amor. É uma jornada para qualquer uma que deseja, cansada da velha história e relacionamentos fisicamente intensos, mas desprovidos de significado e propósito. É uma jornada para qualquer uma que ouse sonhar além do romance barato e diluído que nossa cultura oferece e esperar por um caminho infinitamente melhor. Essa jornada é até mesmo para as céticas que duvidam que esse caminho exista. Não importa onde você está ou já esteve, esse convite é para você. Aquele que é o autor de todo o verdadeiro amor e romance está diante de você, perguntando suavemente: você deixará que eu escreva sua história de amor?
Esse convite é tanto para as solteiras quanto para as casadas. Isso não garante de forma concreta que você encontrará o homem perfeito ou de que seu marido se tornará esse homem. Promete, entretanto, um enredo espetacular que satisfaz os desejos mais profundos do coração de uma mulher de maneira infinitamente maior do que criar sua própria história de amor. Jesus quer cobri-la de amor, quer que você prove e veja que Ele é bom. Quer lhe mostrar que coisas boas acontecem quando você deixa de ser astuta e coloca sua história de amor nas mãos dele.